importante. Vamos ver como é que eu vou começar. Podemos? Essa é a palavrinha perigosa. Podemos? Vamos gravar? Pronto. Foi? Não desanima não, onde que é? Não? Aqui? Mais próximo do osso dela. Aqui? Mais próximo. Aí, querido. Investigação criminal, caso IOC, entrevistada, doutora Rosângela Monteiro, plano 1, take 1. Doutora, que caso foi esse? A polícia tomou conhecimento do encontro de partes de corpo ou corpos humanos na região de Cotia. Assim que esses corpos, essas partes de corpos eram encontradas, comunicava-se à delegacia da região, que é a delegacia de Cotia, encaminhava-se a perícia, fazia-se a perícia no local e, posteriormente, essas partes eram encaminhadas ao Instituto Médico Legal da região. O procedimento inicial dos legistas era tratar cada parte do corpo recebido como única. E isso foi muito importante, porque facilitou posteriormente na identificação. Essas partes foram encontradas sucessivamente, não houve uma dificuldade muito grande em identificar aquele corpo, mesmo porque num período de aproximadamente 5, 6 dias já haviam encontrado a cabeça e a família já estava procurando, por ser uma família de grandes empresários. Era uma pessoa que já estava desaparecida, então foi rápido o reconhecimento. O próprio irmão tomou conhecimento do encontro desses corpos, se dirigiu até o Instituto Médico Legal e fez o reconhecimento. Tratava-se dos despojos de Marcos Kitano Matsunaga. Chamou a atenção a peça íntima, presente nos despojos, que era uma peça de grife. Então, já levava a se entender que poderia ser uma pessoa diferenciada e de posses. As partes ainda não estavam no processo de decomposição, isso facilitou também, tanto nos exames quanto no reconhecimento, ao encontrarem a cabeça. Sim, o encontro dessas partes do corpo, elas foram sucessivas, não foram todas encontradas no mesmo dia. Então, em princípio, tem que se aguardar para ver o que vai acontecer. E os legistas atuaram muito bem, tratando do exame de cada peça separadamente, como se fosse única. Então, a relação, a correlação entre elas foi muito mais fácil. E aí, corroborada pelo reconhecimento do irmão. Sim, logo no primeiro exame, já fica evidente para um bom profissional, um legista, observar o padrão de corte, se é parecido, se não é, se demonstra ali intimidade com esse tipo de atividade. Então, isso de pronto já é identificado. É evidente que esse caso já se notou que era um homicídio de autoria desconhecida e imediatamente passou a investigação para o Departamento de Homicídios. Mas as preliminares, os exames iniciais são super importantes, aqueles que são feitos lá, no caso em Cotia. E aí essas informações foram passadas para os profissionais que assumiram o caso. Então, como sempre, a investigação se dá início pela vitimologia, que foi muito fácil identificar o corpo e todas as relações e como era a rotina de vida dessa pessoa, no caso Marcos. E é evidente que tem a figura da esposa. Na ocasião, ele estava casado com Elise Matsunaga e com ela tinha uma filha, ainda bebê. É evidente que a polícia vai querer conversar com a viúva. E ela, a história que ela passava é que eles haviam discutido. Ela descobriu que ele estava tendo um relacionamento paralelo com outra pessoa, e ela o questionou referente a isso, eles discutiram e ele saiu de casa. Essa é a versão que ela ofereceu de pronto. Aí a polícia, evidentemente, trabalhando com essas informações e com as informações que estavam chegando. Evidentemente, testemunhas prestaram esclarecimentos sobre o relacionamento dele, se era um relacionamento tranquilo, se era conflituoso. Então já apareceu aí uma relação conflituosa. De início, as coisas eram mais tranquilas. Após o nascimento do bebê, da filha, as coisas complicaram um pouco, eles viviam as turras aí. E evidentemente agravado pela descoberta da traição por parte de Elise. Quando a cabeça foi encontrada, então, estabeleceu-se que ele foi vítima de um homicídio por disparo de arma de fogo. Um único disparo efetuado na região da cabeça. É evidente que é um disparo próximo,
Ele já guardava características de ser um disparo próximo pelos vestígios encontrados na entrada, o ferimento característico de entrada de projétil de arma de fogo. Ele já guardava características de ter sido produzido próximo à vítima. Então, evidentemente, era uma pessoa que já manuseava muito bem uma arma de fogo. Já se conseguiu a informação que ambos treinavam tiro, gostavam de manusear a arma e Elise, em particular, era uma exímia atiradora. Então, através do exame necroscópico, em especial das lesões existentes no cadáver, né, os legistas já perceberam que aquelas lesões, aquelas incisões foram feitas por uma pessoa que tinha conhecimento, tá? Não era feita por leigos. Houve um cuidado nas incisões, né, uma pessoa que tivesse controle para fazer isso, porque é um trabalho demorado, esquartejar um corpo, e descobriram, através das informações que levantaram de Elise, que ela trabalhou no Paraná como enfermeira instrumentadora de centro cirúrgico. Então ela tinha contato com isso, porque uma enfermeira instrumentadora ela não passa somente o instrumento para o médico, ela auxilia em todo o procedimento. Ela tinha conhecimento a respeito disso. Tá? Mas, como ela continuava com a versão, né, as investigações correram em paralelo, né, tentando colher o máximo de informação e de vestígio, né, possível para confrontá-la. Olha, a Elise, ela tem um perfil muito interessante, uma pessoa muito inteligente, trabalhou como enfermeira instrumentadora, é uma garota formada em direito, né, chegou a trabalhar como prostituta, como garota de programa, e conheceu o Marcos, né, nessas condições, nessa situação. Né, acabou se envolvendo com ele enquanto ele era casado. Ele a manteve como amante durante um período, por fim se separou, casaram, né, e já estavam há cerca de 3 anos casados. Mas um outro fator importante foi a análise das câmeras do prédio. Isso foi importante, porque nessa análise das câmeras existentes no elevador, no hall, pôde-se observar que o Marcos, ele chegou em casa com ela e a filha, porque ele fora buscá-las no aeroporto. Importante também nessa investigação foi a análise das gravações existentes nas câmeras do prédio. Então, observou-se nessas gravações que na noite em que ele deveria ter discutido com ela e teria saído de casa como ela alegou, ele aparece chegando com ela e o bebê, já que ele fora buscá-la no aeroporto, que ela estava voltando do sul. Ele sobe, passado um período ele desce para buscar uma pizza, sobe novamente para o apartamento e não aparece mais. Então, em que momento ele teria saído do apartamento? Isso não estava condizente com a versão que ela estava apresentando. Esse foi um detalhe importante. Juntamente com o exame do corpo, né, com aquelas lesões características de alguém que tem conhecimento do que está fazendo. Mas aí a questão do lixo. Podemos? Eu vou falar. Investigação criminal, caso IOC, entrevistada, doutora Rosângela Monteiro, plano 1. Plano 2, take 1. Então, a polícia, de posse dessas imagens existentes nas câmeras do prédio, tá, que mostravam os últimos momentos antes do desaparecimento, em princípio, do Marcos. Os achados necroscópicos, em especial o tipo de lesão existente, né, no esquartejamento. Mas um procedimento muito interessante do delegado que visitou a Elise, seu apartamento, pedindo as roupas, quais as roupas que ela estava vestindo, ou quais as roupas que ele estaria vestindo na ocasião, e ela acondicionou essas roupas num saco de lixo idêntico aos sacos encontrados com as partes do corpo de Marcos. Então, em posse dessas informações, foi fácil confrontá-la, e ela não teve condição mais de negar a autoria. Enfraqueceu totalmente a versão dela. Não teve mais condição de segurar essa versão e ela acabou confessando. Não obstante, a Elise, durante esse período inicial da investigação, enviar através do computador mensagens para a família do Marcos, dizendo que ele estava bem, que ele tinha saído de livre e espontânea vontade, isso não foi suficiente diante das provas cabais,
né, do envolvimento dela no caso. Ainda mais, né, com a solicitação do delegado de uma perícia que fosse feita no apartamento. Aí já não restou mais dúvida alguma. Durante essa perícia, utilizando equipamentos próprios, tanto as luzes forenses quanto os reagentes para mancha latente de sangue, configurou-se totalmente a dinâmica que ocorrera naquele apartamento. Tá? Desde o local onde ele foi efetivamente atingido pelo disparo de arma de fogo, por onde ele for arrastado, onde foram feitas as incisões e o esquartejamento. Então aí não teve mais condição dela negar a autoria desse delito. Então ela confessou, é evidente que ela enfatizou o fato da discussão, que fora muito grande, e provavelmente tenha acontecido isso. Então, qual foi a versão final dessa história? Ela descobriu que ele a estava traindo, já que ela contratou um profissional experiente para isso, para segui-lo, fotografá-lo, etc. Então ele apresentou todas as provas. Neste dia que ela estava retornando, nessa noite que ela estava retornando do sul com a criança, que ele desce para pegar a pizza e tal, eles tiveram uma grande discussão com relação a isso. Ela apresentou, questionou com relação a isso, que ele estava tendo um caso, que ele já estava querendo acabar com o casamento, possivelmente trocá-la pela outra. Quando ele retorna com a pizza na mão, acontece o disparo. Ela o esperou, né, posicionada, ela era uma excelente atiradora, então ela sabia como segurar uma arma. Tá? E é interessante que isso vai justificar, inclusive, a trajetória do projétil na cabeça dele. Então ela ficou aguardando, assim que ele entra, ele percebe, ele vê que tem uma arma apontada para ele, instintivamente ele abaixa a cabeça. Tá? Por isso essa trajetória interessante de entrar aqui no alto e sair aqui embaixo. O projétil foi encontrado aqui nessa região occipital. Tá? Então não foi um disparo feito de cima para baixo, ela numa posição, mesmo porque não teria condição, porque ele tem 1,80 m e ela tinha 1,5 m, 1,50 m. Não teria possibilidade. Então foi no intuito de se defender, já que ele vira que tinha uma arma apontada, que aconteceu essa trajetória interessante do projétil na região da cabeça de Marcos. Através dos exames realizados com os reagentes, foi possível identificar todo o sangue que fora limpo nessa região, tá? Na porta de entrada do apartamento, onde houve o disparo de arma de fogo. Tá? E disparos, lesões ocorridas na região da cabeça, tá, levam a uma grande hemorragia, tá? De pronto. Tá? Nós temos nasorragia, bucorragia, otorragia, não propriamente do ferimento, né, mas dessas cavidades naturais que nós temos. Então ocorre realmente uma quantidade enorme de sangue. Posteriormente, pelo exame do legista, houve o esgorjamento, que é um ferimento na região anterior do pescoço. Então foi um ferimento perimortem, ele estava ainda com o coração, um batimento cardíaco, ele poderia até estar numa morte cerebral, mas o coração ainda estava batendo. Tá? Pelas características da lesão, houve reação vital nesse ferimento, né, inicial no pescoço. E os outros ferimentos todos realizados pós-mortem, né, que foram do esquartejamento, que foi feito posteriormente. Os exames com esses reagentes indicam que o corpo foi arrastado até um outro cômodo, permanecendo ali onde ela efetivamente o esquartejou, através do levantamento utilizando reagentes para manchas latentes de sangue. Mais próximo ao rosto, por favor? Aqui. Mais próximo? Isso aí. Investigação criminal, caso IOC, entrevistada doutora Rosângela Monteiro, plano 3, take 1. Então, com as informações contidas nas câmeras, os achados necroscópicos e os exames efetuados no apartamento, conseguiu-se estabelecer a dinâmica do evento, como ela teria ocorrido. Elise chega do sul, que ela estava na residência dos pais, chega com o Marcos e a bebê. Sobem, passado um período, ele desce para buscar uma pizza e retorna. Quando ele retorna, eles já haviam discutido. Teve uma acalorada discussão. E ela já o aguardava esperando a arma de fogo. Assim que ele abre a porta, imediatamente ele já vê que ela está apontando uma arma para ele. Instintivamente, o que ele faz? Ele se abaixa e ela efetua o disparo.
mesmo assim. Daí, né, a interpretação que os legistas deram que esse disparo aconteceu de cima para baixo. Na realidade, ele estava com a cabeça baixa. Entrou nesta região e o projétil veio parar na região occipital. Entrou mais ou menos aqui na região frontal, o parieto frontal, e na região occipital. Então é importante esclarecer isso, porque isso é muito em função da mobilidade do corpo. A partir desse instante, após o disparo, ela tenta produzir um esgorjamento, ela consegue, que é um ferimento inciso na região anterior do pescoço. Então, o ferimento, a bala foi antemortem, ele estava vivo. O ferimento na garganta, perimortem, ele estava já talvez num processo de morte cerebral ou de inconsciência, mas o coração ainda batia, quando este ferimento na região do pescoço foi efetuado. Por que isso? Os legistas chegaram à conclusão porque houve resposta vital. Houve reação vital nas bordas do ferimento e também a presença de sangue nos pulmões. Então, isso levou os legistas a chegar à conclusão que esse ferimento na região do pescoço foi feito ainda com vida. Elise arrasta esse corpo até um outro cômodo e ali ela inicia o esquartejamento. Os exames realizados com o reagente demonstraram muito bem, né, o sítio onde houve a maior presença de substância hematóide, que foi junto à porta de entrada do apartamento, o arrastamento e o cômodo onde ele foi esquartejado. Tá? Pelos indícios, nós entendemos que ela deu início a esse esquartejamento, provavelmente nessa região, esquartejando, separando os membros superiores do corpo. Essas incisões, elas não estão tão perfeitas como as demais, provavelmente em função da emoção do momento, da adrenalina, que ela acabara de matar o marido. Então, daí essa imprecisão nesses cortes, isso explicaria muito bem. Tá? Ela para, porque ela se sente exaurida com isso, ela não consegue dar continuidade, já é à noite. No dia seguinte é que ela vai dar continuidade ao esquartejamento. Exatamente. Nesse ínterim, já amanhecendo o dia, Babá chega à residência, é uma residência enorme, ela nem chegou perto do cômodo onde ela estaria, onde ela efetivamente esquartejou o corpo. A obrigação dela era com a criança. Tá? Durante esse processo de esquartejamento, a Elise para, toma banho, troca de roupa, amamenta o bebê, conversa com a babá, fica um período com essa criança, retorna e, por fim, termina o esquartejamento. Tá? Separando o tronco da pelvis, as pernas, as mãos e a cabeça totalmente. Ela finaliza o esquartejamento, tá? E aí tem um grande trabalho. Primeiro em limpar todo aquele vestígio, e ela limpou. Efetivamente, ela limpou todos esses vestígios. Tá? Então, à vista desarmada, ninguém poderia encontrar vestígios de sangue ali. Tá? Eles só foram encontrados com o uso do reagente de manchas latentes de sangue. Tá? E teria que se desfazer dessas partes de corpo. O que ela utilizou? Embalagens que ela já havia comprado na viagem, embalagens de lixo, que eram muito características, por isso que chamou a atenção do delegado, né, porque eram embalagens azuis com umas fitinhas vermelhas, não era um saco de lixo comum. Né? Ela embalou essas partes, colocou em malas, desceu, levou na garagem até o seu carro e foi desfazer dessas partes de corpo na região de Cotia, onde próximo eles tinham um sítio ou uma fazenda. Ela deixou a criança com a babá, que estava lá na residência, mas a residência era muito grande, então não teria possibilidade dela ter conhecimento do que estava acontecendo num cômodo específico. Né? Ela limpou toda a região, colocou esses despojos nas malas, desceu, ela utilizou a escada para que ela não fosse vista pelas câmeras, só aparece ela saindo no elevador, né, chegando no veículo, colocou essas malas e foi desfazer dessas partes de corpo. Parece que a intenção dela era se desfazer desse corpo na região do Paraná, porque ela pega a BR-116,
mas ela é parada pela polícia por excesso de velocidade e ainda estava com a documentação, né, alterada, não havia feito licenciamento. Mas não se sabe ao certo o que aconteceu, o policial rodoviário a liberou, quando na verdade deveria apreender o veículo. Tá? Se tivesse sido feito isso na hora, já teriam descoberto. Mas foi liberada. Ela retornou e foi pela região do Raposo Tavares, né? Até próximo de onde eles possuíam um sítio. Tá? Numa rua, numa estrada vicinal, ela começa a se desfazer dessas partes de corpo. Ela regressa, né, após se desfazer do corpo. Logo em seguida, ela entra em contato com a família, né, e entra com a versão dela dos fatos, que eles haviam discutido. Ela mostra o que ela descobriu, que o investigador particular que ela contratou tem fotografias, tudo determinado pelos horários, fotos, etc. Ela mostra para a família, alega que eles discutiram e que ele saiu de casa. Tá? Para reforçar essa versão, ela mesma de casa começa a passar mensagens para a família, como se fosse ele, dizendo que está tudo bem, que ele só está com tempo, vai dar um tempo, vai ficar um período fora, mas ele retorna. Foi ótimo. Mais próximo do rosto, por favor. Isso. Investigação criminal, caso IOC, entrevistada, doutora Rosângela Monteiro, plano 4, take 1. Para sustentar essa versão dela, ela agiu muito rapidamente. Assim que ela voltou, né, do local onde ela se desfez do corpo, ela já entrou em contato com a família e já contou a história. Que eles estavam em conflito, que tiveram uma discussão muito séria, que ela descobriu que ele estava traindo, inclusive mantendo já essa namorada numa residência que ele já havia providenciado, um flat, e inclusive tinha comprado um carro, o mesmo carro que ele deu para ela, tinha comprado para a namorada também. Tá? Então a família, primeiro momento, ok, tá? Entenderam que podia ser uma discussão, talvez eles voltassem, talvez não, porque eles já estavam nesse relacionamento meio conflituoso. Tá? E para reforçar ainda essa versão, ela passou a mandar e-mails ou WhatsApp para a família dele, né, informando, não, nós discutimos, eu vou dar um tempo, mas logo eu estou retornando, algumas coisas assim. Ela chegou a passar várias mensagens. Né? Agora, é evidente que a família já estranhou o comportamento, porque independente de uma briga que ele tivesse tido, ele tinha compromissos sérios profissionais. Eles estavam com uma grande venda, ele não agiria dessa forma. Isso seria totalmente fora do contexto da personalidade dele. Ele iria dar continuidade aos trabalhos, né, à vida profissional dele, que estava num momento extremamente importante. Então, isso chamou a atenção da família. Aí que já foram até a delegacia informar, olha, nós acreditamos que aconteceu alguma coisa. No primeiro momento, eles acharam que poderia ter sido um sequestro. Chegaram a relatar isso, porque não era possível ele não ter retornado, independente da discussão que tivesse ocorrido entre ele e a mulher. Marcos era um empresário de muito sucesso, né, de dedicação total ao trabalho, que é uma empresa familiar, que de início começou familiar e de muito prestígio e sucesso, extremamente bem sucedida, e ele gostava de se envolver com garotas de programa. E foi assim que ele acabou conhecendo a Elise, que passou a ser a sua amante. Ele tinha já um modo de agir esperado. Então ele se envolveu com ela, durante um período foi como amante, ele a manteve durante 3 ou 4 anos nessa condição, carro, flat. Posteriormente ele se separou da primeira esposa, com quem ele teve um filho também. Houve a separação da primeira esposa, eles realizaram um casamento na igreja anglicana, efetivamente ele se casou, e estava tudo, parece que um bom relacionamento, até o nascimento da filha. A partir daí começou já uma série de conflitos, em especial por ciúmes, porque Elise percebia que ele a estava traindo. Contanto que isso se configurou realmente a partir do momento que ela contratou uma equipe de detetives particulares que desvendaram tudo, escancararam toda a situação, passaram para elas fotografias, o local onde essa namorada estaria morando, o veículo que ela ganhou, que era o mesmo dele. E ele era um indivíduo que gostava muito de armas, tinha uma quantidade absurda de armas, era um colecionador, levou Elise também a esse gosto particular por armas, contanto que ela o superou. Ela virou uma exímia atiradora, melhor do que ele. Não obstante a vida luxuosa que eles tinham, envolvia muito
dinheiro nessa relação, né? Esse é um crime eminentemente passional. Tá? Elise, no momento em que ela resolveu, por fim, a vida de Marcos, ela não estava pensando em nenhum... nada a respeito da situação econômica dela, mesmo porque ela já tinha uma filha com ele. Se realmente houvesse essa separação, ela continuaria com a vida muito boa. Ela não teria problemas financeiros, em função da existência dessa menina. Então ali ela foi movida pelos ciúmes, pelo ódio, pela raiva, pela frustração. Sim, eu não vejo nesse caso nenhuma psicopatia, nenhum transtorno mental ou transtorno de personalidade. O que eu vejo é uma mulher enfurecida pelos ciúmes. Hipóteses existem. O importante é que existam elementos materiais para subsidiar essas hipóteses. E neste caso, até o momento, tá, não existe elemento material algum que indique a participação de uma outra pessoa. Tá? Ela, como enfermeira de um centro cirúrgico, ela é perfeitamente capaz de esquartejar um corpo. Ela é perfeitamente capaz de fazer uma incisão perfeita. Ela não precisa necessariamente ser um médico. Qualquer pessoa que tem, e ela tem este treinamento. Não só um treinamento teórico. Olha, hoje está triste. Tá. Vamos lá. Não só o treinamento, posso falar isso? Ela tem esse treinamento? Ela tem esse treinamento. Não só um treinamento teórico, ela tem um treinamento prático. Porque uma enfermeira que trabalha no centro cirúrgico, ela não fica só entregando ou distribuindo o material, os equipamentos. Ela participa ativamente. E ela é uma pessoa inteligente. Não é? Então, ela poderia perfeitamente ter realizado essas incisões, mesmo que tenham incisões com características diferentes. Incisões onde se observa uma certa hesitação, incisões onde está muito firme, né, o traçado dessa incisão. Pode ser isso decorrente do momento em que foram feitas. Ela passou quase 2 dias para realizar isso. Então, tudo indica que aquelas incisões que não estão muito corretas, né, que existe ali uma hesitação, possa ser no momento em que ela estava mais comovida pela ação, envolvida pela emoção. E a incisão perfeita, como foi feita na região abdominal, né, ela já estaria descansada e já teria assimilado aquele primeiro momento, né, de descarga de adrenalina. Ela estaria mais fria, mais consciente, mais racional do que ela deveria fazer, porque num primeiro momento a emoção é que fala mais alto. Ela acabou de disparar a cabeça do marido, ela matou. Para uma pessoa que não tem nenhum distúrbio mental, não é um psicopata, isso é um fator importante de desequilíbrio emocional. Então, se a partir dali ela já iniciasse, né, o procedimento de esquartejamento, provavelmente não seria uma incisão perfeita. Agora, posteriormente, ela pode ter se dedicado, já absorvido esse primeiro impacto, ela poderia se dedicar com mais firmeza, né, à realização dessas incisões. Eu, particularmente, não acredito na existência de uma outra pessoa, a não ser que apareça um fato novo. Aí sim nós podemos rever todas essas posições. Então, durante a reprodução simulada, nós tivemos oportunidade de verificar se ela teria efetivamente condição. Então, nós sabemos o peso, nós estipulamos já o peso, estimamos o peso da vítima, que partes que ela carregaria na mala, e ela foi perfeitamente capaz de fazer isso. Então, não teria problema nenhum. Como ela separou o corpo, evidentemente com o corpo, ele era um homem com uma compleição grande, 1,80 m e bem forte, mas como ela seccionou essas partes, tranquilamente, o que teria de mais pesado seria parte do tronco, nem seria o tronco totalmente, porque ela fez uma incisão na região da pelvis, então ela teria condição plena de acondicionar, de carregar, de transportar essas partes do corpo do Marcos Matsunaga. Como a babá estava presente em parte desses acontecimentos, até se chegou a levantar a possibilidade da participação, mas foi descartada totalmente. Ela nem tomou conhecimento do que estava acontecendo, em função da grande dimensão dessa residência. Elas estavam até em andares diferentes, em pavimentos diferentes. Não havia possibilidade dela saber o que estava acontecendo. Então, não existe nas câmeras de segurança do edifício nenhuma gravação, nada que indique a presença de outra pessoa neste apartamento, durante esse evento específico.
O que chama atenção nesse caso não é bem uma perversidade, mas é a que ponto uma pessoa é levada pelos ciúmes, pela frustração, né, ou pela raiva. Então, evidentemente que Elise, ela deve ter alguma dificuldade em controlar essa impulsividade, né, ou essa raiva. Ela poderia até ter se arrependido num primeiro momento, né, ao voltar à razão. Mas como os ciúmes leva a pessoa a cometer atos tão cruéis. Não precisa ter um distúrbio mental, não precisa ter um transtorno de personalidade para esquartejar uma pessoa. Veja como era evidente, né, essa alteração de comportamento e de sentimentos, essa alteração emocional da Elise, que outras pessoas já haviam percebido. É interessante o depoimento do conselheiro espiritual do casal, que já havia alertado o Marcos, em face dele ter muitas armas de fogo no apartamento, que retirasse de lá. Ele foi bem explícito, ele falou, olha, você está correndo perigo, né, diante dessa quantidade de armas de fogo. E a proximidade de uma arma de fogo é um facilitador, isso não tenha dúvida. É um facilitador no cometimento de um crime. Então, muito interessante essa posição desse conselheiro. Ele já havia percebido que ela estava alterada emocionalmente. Então, isso não é característica de pessoa que tenha um distúrbio mental ou um transtorno de personalidade com a psicopatia. Psicopatas não se comportam dessa maneira. Não demonstram, eles não têm sentimentos para que possa haver uma diferenciação, né? E o próprio delegado soube dessa informação. Interessante. Ao conversar com esse conselheiro, ele soube que ele já havia alertado o Marcos a respeito disso. Ele mesmo percebeu essa alteração na Elise, a ponto de não entrar no apartamento com ela. Então, nos primeiros momentos de contato do delegado com a Elise, ele fez questão que isso fosse feito numa área à parte do edifício, tá? Para que ela não tivesse ali a facilidade de ter em mãos uma arma de fogo. Olha, em princípio, por ser um crime passional, nós entendemos que a probabilidade é pequena de que venha a ocorrer um outro crime, mas a possibilidade existe, porque ela já transpôs aquela linha tênue que existe entre a sanidade e a loucura, entre a lei e o crime. Então ela já ultrapassou e é um limite importante. Ela já cometeu um ato como esse. Mas não dá para saber. A gente sempre trabalha com probabilidade. Então, a possibilidade existe? Sim, mas foi muito pontual, em função daquele relacionamento específico que ela teve com Marcos. Talvez em outros relacionamentos isso não venha a acontecer. Olha, me parece que o nascimento da criança afetou mais o relacionamento por parte de Marcos com relação a Elise, e não com Elise em relação a Marcos. Esse amor, é evidente que a mulher vai se dedicar mais à mulher. Talvez isso tenha sido um elemento que dificultou o entendimento por parte de Marcos. Veja que ele já tinha um filho no primeiro relacionamento e ele também se separou. Ele se envolveu com outra pessoa após o nascimento do primeiro filho. Talvez essa dedicação da mulher à criança, que é natural, né, tenha sido um elemento de dificuldade para Marcos entender e talvez partir já para um outro relacionamento. Eu não vejo na Elise isso, né? Eu vejo algo extremamente positivo, né? Esse afeto, essa dedicação, esse carinho, esse amor, né, que ela tem com relação à filha, só vem mostrar que ela tem uma personalidade íntegra, que ali não é um psicopata. Ela não é uma psicopata. Ela tem amor para dar e psicopatas não têm. Então, acho que esse é mais um fator de preocupação com relação ao Marcos e não a Elise. A ponto, né, dela, nesse período em que ela está esquartejando um corpo, ela vai tomar banho, troca de roupa para amamentar essa criança. Tá? Então, isso é muito claro, é muito evidente. Apesar que são coisas totalmente opostas, né? É difícil a gente compreender uma mulher esquartejando um corpo. É algo atroz, né? E, ao mesmo tempo, a preocupação que ela tinha com a filha, né? De se cuidar, inclusive de se lavar para poder amamentar esse bebê. Então, não é característica de uma psicopatia, pelo contrário. Talvez não, hein? Porque, fora do contexto, talvez não, tá? Porque ele era grande. Mas, em geral, a arma de fogo é um facilitador para suicídio, para um homicídio. No caso dela, que tinha 1,50 m e o cara 1,80 m e forte, complicado.
Ela poderia ter partido, mas ela não... Olha, ela até poderia, mas talvez ela não conseguisse, viu? Porque ele ia se defender. Porque a arma de fogo, gente, eu posso disparar uma arma de fogo longe. Eu não preciso me aproximar da pessoa. Isso também é um fator de segurança. Então eu posso ter 1,5 m e disparar num cara de 2 metros de altura, longe. Agora, se eu for usar uma faca, um pedaço de pau, qualquer outra coisa, eu tenho que me aproximar. Eu dou chance para que o outro se defenda e inverta a situação. Até se apodere da faca ou do pedaço de pau que eu tenho para me agredir. Então eu acho que se não tivesse a arma, seria diferente. Pode ser que ela pensasse em qualquer outra coisa, veneno, não sei. Não dá para saber. Mas que é um facilitador, no caso, sempre é. E no caso dela, especialmente, um facilitador. Para que ela não usasse... Fatalmente esse cara viria para cima dela. Imagina ela pegar uma faca para tentar. Ela tem que se aproximar. Tem que enfiar a faca. Tem que tirar, não é só uma facada. Ela tem que ficar esfaqueando. Ele tem que estar inerte, inconsciente, para que ela consiga fazer isso. A gente vê isso muito ao contrário. O homem esfaqueando a mulher. Por quê? Porque ele tem uma superioridade em questão de compleição. Esse aí não valeu nada. Não, eu só estou explicando, Então para ver se interessa isso. Interessa. Vamos dar todo esse panorama. Tá. Só passar esse... Pode estar até na continuidade que a gente está falando dela, que, sem dúvida, foi o facilitador, a arma de fogo. A presença foi, viu, gente? Intencionalmente escolhido, né? Sim, não tem condição. Porque se ela tentasse usar qualquer outra coisa, complicaria. Pode dar continuidade no que eu estava falando mesmo. Isso aí. Peraí, vamos lá. Tá no REC. Foi. Primeira vez. Investigação criminal, caso Ioki, entrevistada, doutora Rosângela Monteiro, plano 5, take 1. Olha, nós temos uma mulher consumida pelo ciúmes, né, rodeada por armas de fogo. E ela sabia manusear muito bem. É evidente que a presença de uma arma de fogo foi facilitador. Claro que ela escolheu. Provavelmente, se não existissem essas armas de fogo, talvez não tivesse acontecido esse crime. Porque é muito diferente. Eles têm uma diferença muito grande, né, de estrutura corporal. É um homem de 1,80 m, forte, e ela, uma mulher de 1,50 m, fica difícil. A arma de fogo, ela possibilita que você a utilize à distância. Aliás, ela foi criada para isso, para você utilizar à distância, sem dar a possibilidade que o outro venha e tome a sua arma. Esse é o grande facilitador da arma de fogo. Diferente se você pensar numa arma branca, uma faca ou um pedaço de madeira, que você tem que se aproximar do outro para agredi-lo, né? E a probabilidade é grande que o outro reaja e tome essa arma de você. Então é evidente que foi um grande facilitador e ela pensou na arma de fogo mesmo. Como ela iria segurar um homem como esse? Então é um detalhe importante. Uma pessoa consumida pelo ciúme, que já nem pensa direito no que está fazendo, né, totalmente, alterada, até a percepção da realidade fica alterada, ainda mais com as provas que o detetive acabou entregando a ela. Ela viu efetivamente a outra pessoa, a outra mulher, tal, que ele estava envolvido, e a presença da arma, um grande facilitador.